Olá, pessoal. Quem vos fala é o professor Sérgio Vasconcelos. Sejam bem-vindos ao curso de desenho técnico. Nesse vídeo, vamos fazer uma análise completa de um segmento de reta AB e dos pontos aqui sugeridos P e Q. Que informações poderemos tirar desse estudo? Primeiro, temos aqui um segmento definido pela sua projeção principal. Ponto A, projetado em π1 de cota 6. Ponto B, projetado em π1 de cota menos 1. Então, temos um segmento de cotas positivas e uma parte de cotas negativas. Temos aqui sobre o segmento projetados o ponto P de cota 4 e o ponto Q de cota 4 também. Vamos inicialmente fazer uma projeção secundária qualquer. Vou utilizar aqui para facilitar a minha vida a própria régua paralela e vou fazer aqui uma linha de terra que eu vou identificar como sendo π1, π2. π1, π2, olha. π1, π2. Agora, vou projetar os pontos A e B, utilizando linhas de chamada perpendiculares, obrigatoriamente perpendiculares à linha de terra. As linhas de chamada eu faço com linhas estreitas. A linha de chamada do ponto A e do ponto B. Considerando dimensões em centímetros, vou projetar agora o ponto B. Não, primeiro o ponto A. Temos aqui o ponto A. Esse ponto A, enxergado aqui, A2. Por que A2? Porque está projetado em π2. Agora o ponto B. O ponto B tem cota menos 1. Então vamos fazer essa projeção aqui para baixo da linha de terra, olha. Temos aqui o ponto B2. Se eu tenho o ponto A2 e o ponto B2, eu tenho a projeção secundária do segmento de reta estudado. Está aqui. O que é que eu posso tirar já dessas informações? Eu posso tirar que este ponto aqui é o ponto T, T2. O que é o ponto T? T é igual ao traço da reta. O traço da reta definida pelo segmento AB, que é nada mais, nada menos que o ponto de cota nula. Vamos agora projetar o ponto P. Quando eu projeto o ponto P, eu tenho que fazer uma linha de chamada do ponto P1. Agora, com a régua, eu vou projetar aqui o ponto P. Cota 4. Este ponto é o ponto P2. Fazendo uma análise da projeção principal e da projeção secundária, você nota que o ponto P pertence à projeção principal e o ponto P pertence à projeção secundária do segmento AB. Então, eu posso afirmar com isso que o ponto P
pertence ao segmento AB. Consequentemente, o ponto P pertence à reta, que eu vou chamar de reta R, definida pelo segmento AB. Vamos projetar agora o ponto Q com uma reta perpendicular à linha de terra, uma nova linha de chamada. Eu vou projetar agora o ponto Q. O ponto Q está aqui, ó. Q2. Observe que, fazendo a análise das duas projeções, mesmo o ponto Q1 pertencendo ao segmento projetado em P1, na projeção secundária ele ficou fora do segmento. Pode notar que ele está mais alto do que o segmento nessa parte aqui. Então eu posso afirmar que o ponto Q não pertence ao segmento AB. Posso afirmar que o ponto que o ponto Q não pertence à reta R. Essas conclusões eu posso tirar dessa projeção aqui, projeção secundária. O que é que eu posso estudar mais nesse exemplo de desenho? Eu posso verificar que nessa projeção não há uma verdadeira grandeza. Para que eu projete o segmento AB em verdadeira grandeza, eu tenho que escolher uma outra projeção secundária. Essa projeção secundária tem que ter a linha de terra paralela ao segmento AB projetado. Dando sequência aqui, olha, propositalmente, claro, para facilitar os desenhos aqui, eu fiz uma projeção com um ângulo que tem no meu par de esquadro, e eu vou fazer aqui uma outra linha de terra, ó, fazer até um pouquinho mais grossa. Essa linha de terra, ela foi cuidadosamente escolhida. Vamos chamar essa nova linha de terra de P1, P3. Observe o detalhe importante, olha, vou até fazer um traço aqui. Essa linha de terra é paralela ao segmento projetado. Então, este paralelismo aqui é importante para eu conseguir as informações que eu quero. Vamos lá, projetando o ponto A. Fazendo a minha linha de chamada perpendicular à linha de terra, obrigatoriamente perpendicular, eu projeto aqui o meu segmento de reta. Cota 6, cota 6. Agora eu tenho o ponto A projetado em P3. Vou identificar como A3. Traçando outra perpendicular aqui. Vou até apagar um pedaço dessa linha de terra aqui, que atrapalhou um pouquinho o meu desenho. Eu vou projetar o ponto B. O ponto B tem cota -1. Então, eu vou fazer para baixo da linha de terra aqui, olha. Ponto B projetado em P3. Vou identificar como B3. E vou traçar essa reta aqui.
Observe como ela ficou bem maior do que a projetada em π1. Por que ficou bem maior? Porque agora, com uma projeção cuidadosamente escolhida paralela ao objeto, eu vou ter a verdadeira grandeza de AB. Então, se eu quiser saber o tamanho exato do segmento, eu chego aqui e meço com a minha régua. Pode notar que projetado em π1, ele é menor, projetado em π2 menor ainda, e a VG é bem maior. O que é que eu posso colher além da verdadeira grandeza? Eu posso colher agora, nessa projeção, esse ângulo. Vamos chamar de ângulo alfa. O ângulo alfa é a inclinação. A inclinação nós vamos medir em graus. Você pega o seu transferidor e mede em graus. Eu posso também, em qualquer parte do meu desenho, olha, em qualquer parte, definir um triângulo e calcular a declividade. Por exemplo, eu posso trabalhar com esse triângulo aqui, olha. O triângulo de cotas positivas apenas. Vou identificá-lo aqui com uma achura. Esse triângulo aqui, eu vou transportar o ponto. Aqui você tem o ponto de cota 0, né? T3. Vou transportá-lo de volta aqui para π1. Aqui eu tenho o ponto T, olha. T, que é o traço da reta. Como é que eu calculo a declividade? A declividade, vou fazer a continha aqui de novo, né? A gente já fez no vídeo anterior, mas eu vou fazer aqui. A declividade do segmento AB é igual a tangente desse ângulo, no caso alfa, multiplicado por 100. Esse multiplicado por 100 é para a gente dar um resultado em percentual. Então vamos lá. Um jeito bem simples de calcular. A tangente desse alfa é igual a esse cateto aqui, não é? Dividido por essa hipotenusa. Então eu vou medir com a régua, simplesmente. Qual é esse cateto? Esse cateto é 6. Então eu vou dividir 6 dividido por 8,7. 8,7 multiplicado por 100. Para fazer essa operação, eu vou utilizar a minha máquina de calcular, não tem problema nenhum. Eu vou colocar 6 dividido por 8,6. 8,7, desculpa. 6 dividido por tangente de alfa é igual a 6 dividido por 8,7, que dá 0,6896, que multiplicado por 100 vai dar a minha declividade. Esse 100 aqui, ele entra para cálculo da declividade. Isso implica que a declividade do segmento AB é igual a 68,9%.
Dessa forma, eu encerro o vídeo com esses estudos básicos sobre o segmento projetado. Até o próximo vídeo.